A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu peço perdão a vocês pela rouquidão, que às vezes eu fico rouca. Estou novamente, que eu já estava ficando boa do resfriado, e com a mudança do tempo, eu peço perdão pela minha voz. Gênesis capítulo 40. José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta interpretação, os 3 ramos, são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença
deles representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição o chefe dos copeiros, e de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enfocar, como José lhes dissera, em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Às vezes, as pessoas recebem o bem e elas esquecem. Aí você fala, porque tem pessoas que só te procuram quando precisam de você. Você pensa, isso é uma injustiça, isso não deveria acontecer. Quando as pessoas estão bem, elas somem. Quando precisa, te procura. Mas, olha só, tudo tem seu tempo. Às vezes, os planos de Deus a gente fica sem entender e às vezes culpamos até as pessoas. Deus tira e coloca pessoas a todo momento em nossas vidas. E Ele fala conosco através de sonhos, através de pessoas. Então fique atento, vamos pedir discernimento espiritual, porque aqueles homens, eles pediram a José quando José falou que poderia interpretar e interpretou o sonho do copeiro, o padeiro também ficou animado e pediu para que ele interpretasse. Só que ele iria ser restaurado, tudo dele ia ser restaurado, ele ia voltar a ter a liberdade, ia voltar a servir ao faraó, mas ao outro foi decretado a morte dele. Quando Deus, ele nos dá sonhos, para quem tem intimidade, para quem busca a Deus, ele revela. Ele dá revelação. Então vamos pedir a Deus que Ele nos revele os sonhos e que possamos ter um entendimento, sabedoria para orar em nosso favor e em favor de cada membro das nossas famílias. Às vezes uma pessoa ela está correndo risco, ela tem um sonho e ela não entende e ela não ora. Não ora por si, não ora pela sua família, só fala que teve um sonho, fica assustado, mas ela não ora. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele fale claramente conosco e quando o sonho for de Deus, seja para nos alertar, para nos dar livramento ou para que as bênçãos do Senhor cheguem em nossas vidas, vamos orar a Ele. E o copeiro, ele ficou lá, ele esqueceu de José. E José, imagine, naquele lugar, num calabouço, servindo aos outros, trabalhando. E ele não reclamava, mas ele trabalhava o tempo inteiro para ocupar a mente. Ele queria sempre estar servindo e agradando a Deus. E foi assim que ele chamou a atenção de Deus o tempo inteiro. Eu imagino o sofrimento de José ali trancado, sem perder a esperança, sem perder a compostura e nem ficou reclamando, porque se ele tivesse ficado reclamando, murmurando, porque aquele homem que ele sabia que estava servindo ao faraó, ele foi beneficiado pela interpretação do sonho de José, porque ele soube antes. Ele poderia ter lembrado de José, mas Deus tinha o tempo certo para a vida de José. Porque se José tivesse ido antes, tivesse tido a liberdade antes, ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele não ia ser notado pelo faraó, porque o faraó, anos depois, o faraó teve o seu sonho
e foi interpretado por José, porque foi quando Deus tocou no copeiro para que ele lembrasse de José. Às vezes ficamos chateados, indignados com pessoas que precisamos delas, às vezes, para que elas, olha, lembra de mim, olha, me ajuda nisso, olha, faz isso para mim, por favor, ou liga para mim, eu precisava tanto conversar com você, e a pessoa está tão ocupada cuidando das coisas dela e esquece. Aí aquilo vai, às vezes, mexendo com a gente. Poxa, por que aquela pessoa não lembra mais de mim? Antes ela falava sempre comigo e agora está ocupada. Foi o que aconteceu com o padeiro, com o copeiro. Ele esqueceu literalmente de José, mas porque Deus tinha um plano já traçado para a vida de José, e quando chega o tempo de Deus, a hora de Deus, você pode até estar cansado, cansada, ou você que está me escutando, pense, imagine se José não estava cansado, se às vezes não batia aquele desânimo nele, um jovem preso injustamente, que foi maltratado pelos irmãos, quase morto pelos irmãos. O que era que ele imaginava na cabeça dele? Acho que tinha dias que José chorava muito, porque é muito fácil a história de José. No final deu tudo certo e ele foi governador do Egito, abaixo do faraó, ele que comandou o Egito inteiro. Mas na caminhada dele, no tempo do sofrimento, será que ele não chorou, não sofreu, não falava com Deus todos os dias? Com certeza absoluta, por ele ser temente a Deus, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, porque Deus usou ele forte e grandemente e o segurou pelo seu coração, pelas suas atitudes. São as nossas atitudes que nos levam mais perto de Deus, para ter uma intimidade. E quem é íntimo sabe dos segredos. Deus mostra os segredos, revela, como revelou para José. José, através dos segredos de Deus, que ele abriu o discernimento espiritual dele, de José, para que José discernisse os sonhos, tivesse discernimento dos sonhos, ele interpretasse aqueles sonhos, como o Senhor deu sabedoria para ele liderar e governar, e ainda deu a prosperidade, porque governar, qualquer um pode governar, mas quantos governam de uma maneira errada? Quantos levam um país à falência por governar errado? E quantos levam à fartura, à prosperidade, o seu país, o seu povo? Então, não é só governar. Vamos pedir a Deus que governemos com prosperidade, que os nossos lares tenham a prosperidade do Senhor, assim como José prosperou, fez o Egito prosperar, que todos dependiam de José. Que o Senhor nos dê prosperidade, que sejamos cabeça e não cauda. Não reclame, seja íntimo de Deus, íntima de Deus. Escute as orações, aprenda. Não é só prosperar, tem que saber governar a prosperidade. Porque se uma pessoa, ela começa a ser próspera, mas ela começa a gastar o dinheiro com coisas que não deve, facilmente ela perde tudo que Deus entregou, inclusive a intimidade, porque ela se afasta de Deus. Não podemos nos afastar do nosso Pai Todo-Poderoso. É na tristeza, na alegria, na enfermidade, na saúde, na falta, na abundância. Temos que estar perto do Senhor, e eu profetizo na tua vida, na minha vida e em nossos lares e para cada membro das nossas famílias, a prosperidade do Senhor.
com discernimento espiritual, sabedoria e lugar de governo, o lugar sagrado, pertinho do nosso Deus e Pai, debaixo da sua cobertura, com o Senhor nos protegendo, nos livrando da maldade humana e espiritual, tirando todo o nosso orgulho. Tira, Senhor, tudo que não é teu de dentro de nós e nos faz governar com humildade, mas com sabedoria, sabendo liderar na prosperidade, porque o Senhor vai nos fazer prosperar. Vai chegar o dia que você vai dizer: aconteceu, chegou, hoje, a partir de hoje, a minha prosperidade, o discernimento espiritual, a sabedoria de Deus e a proteção do Senhor em minha vida está agindo, está bem claro que o Senhor me abençoou e onde eu colocar as minhas mãos, prospera. E eu tenho sabedoria de Deus para governar a minha vida, a minha família e principalmente estar com intimidade com Deus para discernir tudo, discernir o tempo de Deus aqui na terra, do que Ele vai fazer em nossas vidas, interpretar os sonhos que Deus nos dá quando fala conosco, que o Senhor nos dê a interpretação dos sonhos que Ele nos dá à noite, para que saibamos agir e que o Espírito Santo de Deus, o doce amado Espírito Santo de Deus, nos encha de amor e poder, de discernimento, de paz, de alegria e que sejamos chamados filhos e filhas amadas de Deus. Que todos que olhem para as nossas vidas vejam a poderosa mão do Senhor nos protegendo, nos abençoando e nos dando prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Para a glória de Deus, eu te peço, espera em Deus. Deus abençoa os que esperam, não os que precisam, mas sim os que esperam nele. Espere em Deus, que você não ficará decepcionada. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus.